Embora muitas tentativas tivessem durante muitos séculos, muitos anos, ou até milhares de anos, né? Muitas pessoas tentando entender, automaticamente chegou ao ponto de ser esquecido esses detalhes. E muito lido, porque tem pessoas que conhecem realmente a Escritura de capa a capa e leu muitas vezes. Eu queria dizer aos irmãos aqui, inclusive aos visitantes, que entender, compreender a palavra desta igreja, até mesmo alguns apostólicos que participam há muitos anos, talvez ainda não entendam. Irmãos, neste boletim, está falando de uma capacitação. A Santa Valrosa, ela fez essa capacitação ao Santo Irmão Aldo. Isso ela já teve autoridade de Jesus, porque dentro dela brotava já rios de água viva. Ou seja, virtudes do Espírito Santo de Deus sobre a vida dela. E ela fez essa capacitação. Esta capacitação, ela exerce no quê? Na boa vontade do ser humano. Que todo ser humano, ele tem um potencial extraordinário. E inclusive, somente é dada essa capacitação de compreender as Escrituras Sagradas através da unção e da virtude do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes as pessoas pensam, mas eu preciso falar em línguas? O apóstolo São Paulo, ele responde: é necessário que falamos o que os homens entendam. Por quê? Porque a unção e a virtude, a inspiração do Espírito Santo de Deus, ela está presente dentro do seu espírito. Se nós olharmos a parte espiritual do homem, ela foi criada por quem? Pelo Espírito Santo. Então, todo ser humano que tem o seu espírito, ele tem a virtude e a unção. Por mais que ele não compreenda. Porém, essa capacitação ela é dada segundo as obras de cada um. Isso também é verdade, porque ficou registrado no livro de São Lucas, me falha a memória, capítulo 24. Que Jesus, irmãos, naquele instante, eu já falei, quem sabe isso alguma vez, mas é bom os irmãos entenderem. Porque nós precisamos entender o Consolador. Nós precisamos entender e compreender as Escrituras Sagradas. Não adianta eu pegar este inário e ler tudo que está aqui dentro e não entender nada. Porque eu decorar seria fácil. Eu tentar montar e explicar Deus em palavras é o que a maior parte da humanidade tenta. Agora explica-me Deus em espírito. Muitas vezes as pessoas imaginam que passar a mão em um microfone, em cantar, em falar e ter virtudes. E ter as virtudes nas palavras, que elas sejam lançadas com poder, porque a palavra apostólica ela é lançada com poder. Desde que haja mérito de ambas as partes, tanto do povo como de Deus. Essas palavras, seja num cântico, seja num hino tocado, através daquele instrumento que está sendo soprado, ela sai virtudes, em vez de sair somente som, ela sai virtudes, porque nos nossos ouvidos ela entra essas virtudes. E aí nós acabamos entendendo e compreendendo justamente muitas vezes o que aquela mensagem quer dizer. O que aquela mensagem quer falar para nós. E essas palavras, elas têm que ter, como eu disse aos irmãos, a capacitação de Deus, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima e hoje da Santa Valrosa Consolador. E foi por esse motivo que Jesus mostrou lá no capítulo de São Lucas, né? Capítulo 24 em diante lá, ele chegou a mencionar. Os santos apóstolos, irmãos, eles já tinham virtudes, mas quem sabe eles não estavam aperfeiçoando. Claro que obviamente exige um longo tempo. Não vamos dizer que uma pessoa tem que adquirir a virtude num dia só.
Mas às vezes exige um tempo para que essas virtudes do conhecimento, da sabedoria, elas possam ser implantadas naquele espírito, e uma vez o corpo deixar o espírito dominar ele possa entender e compreender as palavras dele, Jesus, e dele, Deus. Jesus chegou a dimensionar que naquela hora, para os santos apóstolos: vocês conhecem as letras, né? Vocês conhecem a história desde Moisés até nos dias de hoje. Jesus, ele tomou essas palavras, mas ele já estava em corpo santo, porque ele já tinha sido crucificado, já tinha sido ressuscitado, ele estava lá em meio aos homens. Ele estava em meio aos apóstolos e disse assim: e vocês não entenderam que era para acontecer isso ainda? E por que estão perturbados? Ali, eu vou resumir para os irmãos porque o tempo ele é curto. Ali dá para nós observarmos que tem que ter uma capacitação. Jesus disse a eles: vocês leram e ainda não compreenderam, né? Então eu vou fazer o seguinte. Lá está escrito: e Jesus abriu o entendimento para eles compreenderem as Escrituras Sagradas. Por isso que eu digo que não adianta muitas vezes nós pegarmos, lermos de capa a capa e tentar explicar Deus em matéria, tentar explicar Deus em palavras, mas não conseguir entender Deus em espírito. E da mesma forma nós anunciamos o Consolador, porque o Consolador hoje é em espírito. Ele veio em matéria e transformou-se em espírito, e Deus, juntamente com Jesus, ele deu essa capacitação desse Consolador para transformar o ser que hoje nós chamamos de apostólico, o ser que nós chamamos de ouvinte do programa Hora Milagrosa, o ser que busca a entender o Evangelho do Reino dos Céus da forma mais correta e perfeita, e que começa a analisar em pontos positivos justamente aquilo que é falado. Automaticamente, ao longo do tempo, Deus, nosso Pai, Jesus, a Santa Vó Rosa, Santo Irmão e Maria Santíssima, eles capacitam o ser humano a fazer isso. Mas tem que despertar um interesse dentro de nós, porque senão essa capacitação, ela é tirada. Judas Iscariotes, ele teve a oportunidade de ter essa capacitação. Porém, antes da crucificação de Jesus, ele perdeu tudo por apenas algumas moedas de prata. Olha por quanto que nós podemos trocar essa capacitação de entender o Consolador, de entender justamente o que nós estamos fazendo aqui. E justamente foi esta capacitação que a Santa Vó Rosa veio dar aos homens de boa vontade nos dias atuais. Porque eu falei ontem aos irmãos a respeito de como que deveria ele, Jesus, trabalhar para formar o Consolador, e que ele precisaria formar esse povo, que esse povo precisaria estar também preparado para receber esse Consolador e depois provar. Só que ele, Jesus, ele queria ter feito isso naquela época, não foi agora não. Ele, Jesus, queria ter feito naqueles dias, naqueles momentos em que ele estava ainda na vida do corpo. O projeto de Deus. E o projeto dele, Jesus, era naquele tempo. Porém, os homens tentando justificar os seus erros, os seus pecados, eles diziam que, porque a palavra de Jesus ela veio ao encontro da deles. Ferro se combate com ferro, fogo se combate com fogo, e a palavra se combateu com a palavra. Eles pegavam, sem capacitação nenhuma, o evangelho que ficou registrado de Moisés até Jesus, e tentavam dizer que Jesus não era o Filho de Deus. E tentavam provar para os homens demais que Jesus não tinha esse potencial e que não era capacitado e que ele não jamais ele era este Filho de Deus. E Jesus disse: então, se é para a palavra se combater com palavra, então vai ser assim, porque eu vou falar a verdade. E Jesus foi abrindo a mentalidade de muitas pessoas naquele momento. Porém, quando ele se foi aos céus, quando ele subiu naquele corpo santo, quando ele deixou os santos apóstolos lutaram mesmo.
Só que eles não conseguiram unir a igreja. Porque Jesus chegou a mencionar que a igreja seria unida numa só. Com o mesmo espírito, com a mesma fé, com a mesma proporção de louvores, com a mesma pregação. E os santos apóstolos naqueles dias não puderam fazer isso. Por quê? Porque o próprio povo começava a afrontar os santos apóstolos e dizer que aquilo que eles estavam pregando era errado. De que aquilo que eles estavam anunciando, que eles estavam tentando disciplinar o povo estava dizendo que disciplina não existia, que a disciplina deles era aquele ritmo que eles estavam traçando, desde das intempéries, dos faraós, dos reinados anteriores. E de que existiam os seus sacerdotes que dariam as ideias e que essas ideias elas estavam fundamentadas em palavras. Ou estavam sendo explicadas em letra. Aí Jesus disse assim para eles: se está sendo justificado em letra, sabe que a letra mata. Jesus foi um dos que questionou: explique-me Deus em espírito então. E justamente foi isso que ele trouxe para nós nos dias atuais. Porque a igreja não pôde unir-se. Em diversas localidades, em distância, São Paulo, São Pedro, eles mandavam cartas. Só que, de repente, ela foi se alongando, porque a igreja ela cresceu muito naquela época. E a igreja apostólica, a primitiva, a nossa, que nós vivenciamos hoje. Esta igreja ela cresceu muito, e muito mesmo. Porém, eles não conseguiam unir num sentido só de pregação. Justamente por isso, porque o povo batia de frente e muitas vezes desviava a atenção dos fiéis. E os santos apóstolos batendo, tentando. E inclusive depois, quando o povo que queria que os seus erros fossem justificados por palavras que eles queriam ouvir, eles automaticamente, eles mesmos o crucificavam, os santos apóstolos. Eles mesmos batiam de frente e tiravam a vida deles. Então interrompia-se ali uma barreira. E os santos apóstolos não conseguiam formar a igreja prometida por Jesus. Em um só corpo, um só espírito e um só coração. Para isso precisaria de muitos anos. Observe bem que a Santa Vó Rosa, quando ela foi formada por Jesus na terra, quando Jesus se apresentou para ela, uma das principais coisas que ele chamou a igreja, ele disse para ela: minha serva, eu preciso que você implante uma disciplina na igreja. Irmãos, foi nos primeiros dias que ele se apresentou para ela? Foi logo em seguida, porque ele disse: se você não aderir, ou não assinar como se fosse dizer um contrato, não era um contrato, era uma palavra de uma serva que tinha sido já predestinada para isso, com alguém que era superior a ela. Por isso que nós falamos predestinação, ou seja, foi destinado, mas está iniciando, né, a carreira. Uma vez que a Santa Vó Rosa foi predestinada para ser o Consolador, era a última prova que ela deveria dar a Jesus. Você consegue implantar isso na minha igreja? Naquela época a Santa Vó Rosa disse: mestre, difícil, né? Jesus disse: olha, minha serva, se você não conseguir fazer isso, eu não posso mais ficar com você. A Santa Vó Rosa disse: eu derramo meu sangue. Está vendo, irmãos? Foi em instantes. Decisão contemporânea na hora. Santa Vó Rosa tomou uma decisão que até Jesus, ele mesmo, sentiu tanta firmeza que ele disse: agora vai. Agora está certo. Aí, irmãos, aí justamente Jesus começou a dar as orientações, porque tudo que nós fazemos aqui nesta reunião, inclusive as reuniões de oração que são diferentes, as reuniões festivas de nossa igreja, que o propósito principal é louvor e adoração, que é diferenciado das demais. Não estou ofendendo nenhuma outra entidade, mas é diferenciado pela forma que nós agimos. Quando nós falamos em festa na igreja, ela é uma festa espiritual,
ela é dotada de cântico de louvores ao Espírito de Deus e aos seus santos. Esta é a principal fonte ativa das nossas festas. Ela, Santa Vó Rosa, ela tocou de fazer tudo isso. E ela foi formando cada um de nós. E ela foi unindo cada um de nós. Em que chegou ao ponto de uma igreja hoje com mais de 300 filiais, cantar os mesmos hinos, ter a mesma programação, e que anteriormente não se fazia isso. Lá no início da igreja, ou lá no passado. Não tinha como cantar, não tinha como vestir as mesmas vestes, não tinha como ensinar os mesmos preceitos, não tinha como falar de louvar a santos da região celestial na mesma proporção, não tinha como ensinar como Maria Santíssima era. Não tinha como dizer para nós, ensinar os mandamentos de Moisés, hoje esclarecido em outras palavras, não tinha como fazer isso, e hoje tem. Hoje a Santa Vó Rosa, ela deu essa grande oportunidade, e além do mais, ela capacitou-nos para entender as Escrituras Sagradas. E isto foi um grande avanço que ela conseguiu fazer de cada um de nós. Porque, irmãos, uma vez as orações dos servos de Deus, elas não eram ouvidas nos céus. Isto é provável, porque está registrado antes de Jesus, que os fiéis, os povos de Moisés e Santo Elias, eles iam ao encontro dos seus superiores e diziam: ora e pede por nós. Pede ao teu Deus. Eles não conseguiam nem chamar Deus de Pai. Hoje nós podemos entender o galardão dos santos, o Apocalipse de Daniel, em palavras, em espírito e também em verdade. Tudo isso por quê? Porque a Santa Vó Rosa, juntamente com o Santo Romualdo, eles foram afeiçoando a igreja e fazendo com que essa aproximação nossa pudesse ter um grande êxito diante do Pai. Hoje nós podemos fazer uma oração aqui de quinta-feira e o próprio Espírito Santo Pai vir ouvir. Aonde que na terra houve um povo que teve essa grande oportunidade? Moisés propriamente tentou fazer isso. E os homens disseram: Moisés, nós queríamos ouvir a voz do teu Deus. Nós queríamos ver pelo menos a face. Mas quando Moisés subia no monte de Sinai, quando ele descia, o seu próprio rosto resplandecia em santidade, que os homens não podiam olhar nem para ele. E quanto mais ouvir a voz de Deus. E hoje na igreja apostólica nós conseguimos fazer isso. Nós vimos a face do Santo Romualdo, que falava com Deus, nós enxergávamos a face dele. Nós contemplávamos, e isso se torna o quê? Se torna preparo. E um povo bem preparado conseguia ver o Romualdo lá em matéria, mas espiritual também. Hoje nós conhecemos a Santa Vó Rosa, nós conhecemos Deus, nós conhecemos Jesus em espírito. Da mesma forma que ele disse para aqueles ateus que diziam: mestre, o Senhor é mestre mesmo? Se o Senhor é mestre, como que é Deus? Alguns deles voltaram-se a si e depois logo se justificaram. Outros se converteram. Porque essa pergunta, irmãos, não era só entre uma pessoa, é entre várias pessoas que se corria. Como que é? Se ele é assim em matéria, se nós enxergamos ele face a face, agora eu pergunto aos irmãos, como que Deus, nosso Pai, ele quer arrebatar um povo? Se este povo nem conhece ele, se este povo não aceita os seus preceitos, se este povo não sabe quem é a Santa Vó Rosa ainda. E o que ela veio fazer? Esse boletim veio falar: Jesus, ele queria formar a igreja, queria purificar a igreja e queria arrebatar a igreja. Agora imagina dominar o pensamento de um ser. Nós temos uma passagem nas Escrituras Sagradas que chegou de mencionar assim, que em uma ocasião, se não me falha a memória, foi o profeta Daniel que falou assim, que em um sonho, em uma visão, ele tinha que fazer a mudança do pensamento de um rei para ele poder chegar até ele.
E nesta visão, ele viu quando, diretamente do trono do Pai, Deus, o nosso Pai, tomou posse, chamou um dos arcanjos, como em boletins passados veio falando dos 7 arcanjos, né? Que ficam no trono de Deus servindo de dia e de noite, chamou um daqueles e disse: pega os teus anjos e modifica o pensamento daquele rei dos seus sacerdotes, para que eu possa levar o meu enviado até ele. Agora, imagina modificar o pensamento de todos nós apostólicos. Quantos anjos, quantos arcanjos, quantos rubins, quantos serafins que descem da região celestial e que desceram para, junto com os santos de Deus, como a Santa Rosa, hoje o Santo Hermódomo, poder fazer esse exercício para nós entendermos e modificar nossos pensamentos. E muitos de nós fomos restaurados justamente através deles. Nossas famílias, nossos pais e todas as pessoas mais idôneas daqui sabem perfeitamente do que eu estou falando. Quantos que viviam em bebidas, brigavam com a família, tinham autoritarismo dentro de si. Muitas vezes até a esposa e seus filhos dormiam ao mato com as crianças, sujeitos a cobras venenosas, as animais silvestres, com tristeza, com choro, com pranto, que não tinha mais sabor de vida. E aí entra a Santa Vó Rosa, entra Jesus, entra os santos e vai lá e modifica aquele pensamento e traz aquela pessoa a entender de que não é daquela forma. De que não é daquele jeito, muitas vezes somente tirando o álcool da vida daquela pessoa. E aí os filhos começam a honrar o pai, honrar a mãe, entra toda a doutrina do profeta Moisés, as quais nossa igreja ensina. É proibido? Deus diz que não é bom. Decisão é sua. É assim que ele faz. É assim que o Santo Hermódomo ensina, é assim que a Santa Vó Rosa ensina. E eles querem lapidar o Senhor. Eles querem continuar polindo esta memória, este espírito que tem dentro de ti, que é parte do Espírito Santo, porque é um pedacinho. Eles querem deixar ele brilhando. E esse espírito brilhando, ele domina este corpo que você tem, que o Senhor e que a Senhora tem. Os desejos da carne, eles vão se esfriando. Eles vão sendo retirados. E justamente foi esta a principal função que Jesus veio fazer na terra. Purificar o homem a ponto de chegar a ser chamado de filho de Deus. E Deus poder olhar e assumir esta paternidade. E dizer: eis ali meus filhos, eu vou ouvir suas orações, eu vou ouvir suas preces. Mas para isso, nós precisamos que essa lapidação, ela seja real e vivificada em nós. E além do mais, capacitado até mesmo para explicar e entender os evangelhos do reino dos céus e as profecias de Jesus. Aceite o Consolador no seu coração. Aceite a Santa Vó Rosa e o Santo Hermódomo como seu sucessor. E assim nós vamos para frente. E nunca vamos voltar para trás. Vamos ser assim? Que a Santa Vó Rosa e o Santo Hermódomo nos ajudem a vencer a cada dia de nossa vida. Irmãos, visitantes, internautas, chegamos ao término desta reunião. E eu agradeço a todos pela sua participação. E convido os visitantes que volte mais vezes. A família apostólica dessa congregação agradece pela sua participação. Os anjos dos céus, a Virgem Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, elas estão muito felizes com a sua pessoa, porque veio glorificar a Deus, a Jesus e a todo o poder celestial. E convido que volte mais vezes. Nós temos reunião aqui aos sábados, às quinta-feiras, às 19h30, ao sábado às 19 horas e aos domingos às 18 horas também, né? E que possa sentir-se à vontade nesta casa de Deus para realizar suas orações, seus pedidos e vir conhecer cada vez mais um pouquinho daquilo que nós realmente pronunciamos através desses púlpitos, dos hinos e da nossa própria pessoa, da nossa vida. Amém. Convido a todos aqueles que estão assentados para colocar-se em pé. Nós vamos fazer uma oração para encerrar essa reunião.
Convido para que curva sua cabeça, feche seu olho. E assim vamos orar. Santíssimo Deus, nosso Pai, mais uma vez, mais uma oportunidade deu-se nesse instante. Realizando esta reunião, nós podemos aqui contemporaneamente exercitar o nosso espírito, e cada uma vez que era cantado, era glorificado o teu santíssimo nome. Cada vez que a expressão saía entre nossos pensamentos, cada vez que nós envolvemos nesses atos sagrados, nós nos ligamos, ó Pai bendito, em espírito e verdade com o Senhor. Então nós não temos palavras, justamente por o Senhor nos escolher para anunciar ao mundo as promessas do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, as quais temos a incumbência de o fazer. E assim, se nós o fizermos, ó Jesus bendito, é porque o Senhor nos capacitou para essas questões. Nesse instante também, eu quero rogar por aqueles que estão nos seus lares, nas suas casas, muitas vezes com problemas ou até mesmo com dificuldades de participar de uma reunião. Estão, quem sabe, nesse instante, nos acompanhando através do programa da internet. Alguns, quem sabe, vão ouvir logo mais. Outros que estão aqui em oração te pedindo ao Jesus bendito. Quero entregar eles nas tuas mãos, para que essas orações, esses pedidos, essas súplicas, realmente sejam, o Senhor possa abençoá-los, possa dar conformidade a cada um deles o seu merecimento, as virtudes dos céus, até mesmo um milagre, ó Pai. E aqui alguns nomes na caixinha de oração. Rogo nesse instante por esses nomes e imponho minhas mãos, ó bendita. Muitos deles estão fazendo pedidos para a sua família, para o seu lar, para a sua casa, para o seu ganha-pão. Impondo minha mão sobre essa caixinha, eu rogo a Ti, Senhor, e ao Santo Irmão Aldo, para que cuide de cada um deles. E que eles assim o fazendo, com fé, com ânimo, com amor, também as suas orações, elas sejam válidas e unificadas a esses pedidos, e os céus possam recebê-los com o âmbito de ajudá-los, de protegê-los e de abençoá-los cada dia mais. Agora os irmãos, internautas, visitantes, irão deslocar para seus lares. No dia de amanhã uma semana inicia. Que os anjos e santos acompanhem, os guardem, os protejam e deem a saúde e a paz para trabalhar, para vencer mais uma semana de batalha, e que na quinta-feira muitos deles possam levantar-se e vir a participar de uma reunião, pois sabem que a sua presença é muito importante neste ato. Nossa glorificação seja dada, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. A paz do Senhor aos irmãos. Meu muito obrigado pela sua participação.